Fala galera, estamos de volta aqui no seu espaço alternativo de estudo do Colégio Loyola e a gente continua com o curso de Matemática Básica e agora a gente está na parte 2 do módulo 4 em que a gente está falando de perímetros e áreas. Bom, especificamente essa parte 2 a gente vai falar das áreas dos polígonos, uma vez que a gente no vídeo passado já falou da área da circunferência. Então a gente vai ficar especificamente aqui preocupados em saber como é que calcula a área dos polígonos. Legal. O menor polígono que a gente tem, eu desenhei aqui no quadro pra gente, é o triângulo. Por que que ele é o polígono que tem a menor quantidade de lados? Porque para a gente conseguir um polígono, o mínimo que a gente precisa são 3 segmentos. Beleza. Eu trouxe aqui para vocês, porque aqui um curso é de matemática básica, e não fiquem achando que as fórmulas que eu vou trazer aqui só existem essas. Existem fórmulas mais avançadas, mas o curso aqui é de matemática básica. Então eu trouxe aqui um triângulo qualquer e trouxe aqui um outro triângulo que é muito importante para a gente, que é o triângulo equilátero. Ele vai aparecer muitas vezes. Bom, se a gente quer calcular a área de um triângulo qualquer, a fórmula que a gente vai usar é essa, ó. A área é a base multiplicado pela altura dividido por 2. Se você ainda não sabe o que é base, o que é altura, eu te explico agora. A gente está considerando como base um dos lados do triângulo. E a altura é esse segmento vermelho que forma ângulo de 90 graus. Muito importante saber que todas as vezes que a gente mencionar a palavra altura, tá junto com a ideia de altura, né? Tem que ter o ângulo de 90 graus. Então você quer medir a sua altura. Você não pode pegar a fita métrica e sair puxando para lá, né? Você tem que puxar formando um ângulo de 90 graus com o chão, senão você não vai estar medindo corretamente a sua altura. Bacana? Então esse segmento vermelho aqui é a altura, esse segmento azul aqui, ó, que eu destaquei aqui de azul, é a base. Ok? Se a gente multiplicar a base pela altura e dividir por 2, a gente tem a área aqui do nosso triângulo. Bom, essa fórmula vale para qualquer triângulo, desde que você tenha, obviamente, a medida da base e a medida da altura. O que a gente vai fazer agora é um exemplo numérico para você entender isso melhor, legal? Então, olha só, vamos considerar que a base aqui do meu triângulo, apaguei aqui, ó, mede 10 centímetros, vamos considerar assim. E a altura do meu triângulo aqui mede 7 centímetros, vamos colocar aqui, ó, 7 cm, que é o símbolo de centímetros. Então eu quero saber, né, qual é a área de um triângulo que tem base 10 e altura 7? Muito tranquilo, né? A área desse triângulo será 10 multiplicado por 7 dividido por 2. Obviamente a gente pode simplificar o 2 com 10, não é obrigatório, né? Mas é sempre bom simplificar. Lá do módulo 1 a gente conversou um pouco sobre isso. Aqui simplificando 10 com 2 dá 5 e 5 vezes 7 dá 35 centímetros quadrados. É muito importante que você coloque a unidade, né? Centímetro quadrado. Estamos calculando área. Tranquilo? Bora lá para o nosso triângulo equilátero. Esse triângulo ele é muito importante. Então a gente considera que sim, ele é um triângulo da matemática básica. A gente precisa saber algumas coisas sobre esse triângulo aqui, ó. Primeiro, é legal a gente saber como é que a gente mede a altura de um triângulo equilátero, sabendo a medida de um dos seus lados. Vamos fazer assim, ó. A altura do triângulo equilátero é o lado que multiplica a raiz quadrada de 3 dividido por 2. A gente pode decorar assim, ó, que a altura de um triângulo equilátero é a metade do lado multiplicado por raiz de 3. Metade do lado multiplicado por raiz de 3. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a altura de um triângulo equilátero de lado 10 centímetros. Vamos fazer isso mentalmente, porque dá para fazer, tá? Então, imagina, ó, o meu triângulo tem lado 10, e eu quero saber a altura. Eu pego a metade do lado, que é 5, multiplico por raiz de 3. Nesse caso, 5 raiz de 3 centímetros. Muito fácil, não? Muito tranquilo. Legal. Uma outra coisa que a gente precisa saber, obviamente, é a área em função só do lado. Em função só do lado. Então, vamos pensar assim. Bom, eu sei que área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Se eu já aprendi a altura do triângulo equilátero,
Então, eu vou pensar assim, eu vou pegar a base, que é L, vou multiplicar pela altura, que é L raiz de 3 sobre 2, e vou dividir esse resultado aqui por 2. Não é assim que a gente calcula? Base vezes altura dividido por 2. E aí a gente vai conseguir a fórmulazinha, olha, vai ficar assim, a área é igual. Aqui é sobre 1, né? Lado vezes lado é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E dividir por meio é a mesma coisa, dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio. É isso mesmo? Legal. A área do triângulo equilátero, então, é o lado elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, porque 2 vezes 2 é 4. Muito de boa, né? É legal a gente decorar essas duas fórmulas. Vamos destacá-las aqui. É legal saber a altura do triângulo equilátero, isso vai te ajudar muito. E é legal também saber a área do nosso triângulo equilátero, que é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bora fazer um exemplo para a gente continuar com os nossos polígonos. Vamos considerar aqui no meu exemplo que o lado do triângulo equilátero meça 10 centímetros. Vamos considerar assim? Então, todos os lados vão medir 10. Esse aqui também vai medir 10. E eu não vou escrever, mas o terceiro aqui também vai medir 10. Legal. Vou escrever para ficar tudo bonitinho. Beleza. Quero calcular desse triângulo duas coisas. Eu quero calcular a altura e quero calcular a área. A altura a gente já calculou mentalmente, lembra? Como é que vai ficar a altura? Vamos fazer aqui comigo, ó. A altura desse triângulo é pegar o lado, dividir por 2 e multiplicar por raiz de 3. Então, a altura aqui vai ser 5 raiz de 3 centímetros. E aí é centímetro mesmo, não é centímetro quadrado não, porque a gente está calculando a medida de um segmento. Tranquilo? E a área? Como é que vai ficar a área deste triângulo? A gente tem que pegar o lado, elevar ao quadrado, multiplicar por raiz quadrada de 3 e dividir o resultado por 4. Vamos tentar fazer isso de cabeça? Você dá conta, você consegue. 10 ao quadrado é 100. Eu consigo dividir 100 por 4? Consigo. Metacognição. O que é metacognição, Xanchão? É pensar como pensar. Uma coisa que te ajuda muito numa divisão por 4 é, em vez de você querer dividir por 4 logo de cara, seria legal pensar que dividir por 4 é o mesmo que dividir por 2 duas vezes. Então vamos tentar de cabeça, ó. Eu quero dividir 100 por 4. Direto eu não consigo. Mas eu vou dividir por 2 duas vezes, ó. 100 dividido por 2, 50. Muito fácil. E 50 dividido por 2, 25. Legal. Então 100 dividido por 4 é 25. Ótimo. Então nesse caso, a área do nosso triângulo equilátero será 25 raiz de 3. E aí eu não posso esquecer da unidade. Me fala você de casa, qual vai ser a unidade? Centímetro ou centímetro quadrado? Pensa, tempo. Centímetro quadrado, é isso mesmo, porque a gente está falando de área. Beleza. Então agora que a gente já aprendeu a calcular a área de triângulo, um triângulo qualquer e um triângulo equilátero, vamos para as áreas dos quadriláteros. Bora lá. Bora para a área dos quadriláteros notáveis. É muito legal quando você quer calcular a área de um quadrilátero. Eu vejo muito aluno meu fazendo isso. Para você calcular a área de um quadrilátero, você tem que saber reconhecer que quadrilátero é esse, que figura geométrica você quer calcular a área, né? Reconhecer triângulo, muito fácil. Mas aqui nos quadriláteros, eu coloquei aqui os quadriláteros mais notáveis. E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles e, além de conversar, a gente vai juntos construir aqui a fórmula que calcula a área de cada um deles, ok? Bom, esse primeiro aqui, ó, é o paralelogramo. Anota aí na sua casa. Paralelogramo. O que um quadrilátero precisa para ser considerado um paralelogramo? Ele tem que ter dois pares de lados paralelos, quer dizer, esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Se o enunciado não falar que é um paralelogramo, ele tem que te dar essa informação para você concluir que este quadrilátero é de fato um paralelogramo. Para cálculo da área do paralelogramo é muito tranquilo, né? Para a gente calcular a área de um paralelogramo, basta que a gente multiplique a base pela altura. Simples assim. Muito tranquilo, né? Ah, eu quero calcular a área de um paralelogramo. Beleza.
pega a base, multiplica pela altura e está tudo resolvido. Bora para o exemplozinho numérico aqui, só para a gente poder entender por completo. Se eu considerar que essa base aqui, por exemplo, mede 9 centímetros e que essa altura aqui mede 7 centímetros, a altura mede 7 centímetros. Então, a área aqui desse paralelogramo será simplesmente 9 vezes 7, que é igual a 63 centímetros quadrados. Muito tranquilo, né? De boa. Agora, o legal é a gente saber, a gente agora tem um retângulo, vai ter o losango e vai ter o quadrado. Todos esses outros 4 que a gente vai falar continuam sendo paralelogramo, só que são paralelogramos especiais, né? Quer dizer, o retângulo, para que um paralelogramo seja considerado retângulo, e perceba que o retângulo é de fato paralelogramo, porque a gente tem 2 pares de lados paralelos, quer dizer, esse carinha é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então é paralelogramo. Só que ele é um paralelogramo especial porque todos os ângulos são retos. Aí você deduz, né? Se todos os ângulos são retos, então retângulo. Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Buf, na minha cabeça. Agora tudo faz sentido. E aí, se ele é, obviamente, um paralelogramo, perceba que o comprimento e a largura fazem, respectivamente, o papel de base e altura. Então, nesse caso, a área aqui do retângulo, muito de boa também. A área do retângulo continua sendo base vezes altura. Quero calcular, então, a área de um retângulo. Comprimento vezes largura, base vezes altura, tudo é a mesma coisa, né? Vamos fazer aqui um exemplo numérico aqui, só para a gente poder matar essa parte. Se eu considerar que essa base aqui mede 10 centímetros e aquela alturinha ali, ó, mede, vamos colocar aqui que ela mede 4 centímetros. Bom, nesse caso específico, a área desse retângulo é simplesmente 10 vezes 4, que é igual a 40 centímetros quadrados. Muito fácil, não? Tranquilo. Vamos continuar falando de paralelogramos, só que agora a gente vai falar de um paralelogramo em que todos os lados têm a mesma medida. Eu falei isso no primeiro vídeo, mas vou falar de novo. Se uma figura te mostrar esses tracinhos iguais, ela está falando assim, olha, presta atenção, hein, querido aluno? Todos os lados têm a mesma medida. Se esse tracinho é igual a esse, significa dizer que eles têm a mesma medida. Se os tracinhos são diferentes, quer dizer que as medidas também são diferentes, né? Então a gente está pegando aqui. Bom, isso aqui é um losango, não é losângulo não. Tem gente que fala assim, professor, você resolve para mim a questão de losângulo? Não existe losângulo, é losango. Losango. Legal. Agora, o que é legal a gente perceber aqui no losango? Ah, já entendi, mas todos os lados são iguais, não é quadrado? Calma, 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 porque uma coisa é ser losango, outra coisa é ser quadrado. Você vai entender daqui a pouco. Olha para cá. Todos os lados devem ser iguais. E o que é importante a gente saber são esses segmentos, vermelho e verde. Esses segmentos, vermelho e verde, respectivamente, são as diagonais do losango. Beleza? Como uma maior, a gente chama de diagonal maior. E a menorzinha, diagonal menor. Então, a diagonal maior, a gente vai chamar carinhosamente de D maiúsculo, Dzão. E a diagonal menor, a gente vai chamar carinhosamente de Dzinho. Para cálculo da área do losango, muito de boa, ó, olha só o que você vai fazer. Você vai pegar a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Simples assim. Então, a área do losango é o produto da medida das diagonais dividido por 2. Ótimo, legal. Então tá aqui, ó. Vamos fazer aqui um exemplo numérico para ver se você entendeu. Vamos considerar que essa diagonal menor aqui mede 6 centímetros. Ó, essa menorzinha, 6 centímetros. E vamos considerar que essa diagonal maior aqui, ó, ela mede 8 centímetros. Quero calcular a área. Ficou fácil, não? Ficou ou não ficou? Como é que eu faço essa área? Multiplica a maior pela menor, 8 vezes 6 dividido por 2. Posso simplificar ou fazer a continha, né? 8 vezes 6, 48 dividido por 2, 24. Ou eu posso simplificar o 2 com o 8, aqui dá 4. 4 vezes 6 é 24, do jeito que você achar melhor. Então a área aqui, ó, 24 centímetros quadrados. Muito fácil. Então até aqui a gente já viu paralelogramo qualquer, retângulo e losango.
Olha lá, essa daqui eu coloquei aqui só por desencargo de consciência, porque a gente já fez, né? Na última aula. Mas eu fiz questão de colocar o quadrado aqui para você entender que o quadrado, sim, é considerado um losango, porque todos os seus lados têm exatamente a mesma medida. Mas ele não é um losango qualquer, ele é um losango que tem 4 ângulos retos. Então, para que um losango seja considerado quadrado, todos os ângulos devem ser de 90 graus. Perceba que esse losango aqui não tem ângulos de 90 graus lá nos seus vértices. Por isso que eu falei que losango é uma coisa e para ser quadrado, o losango precisa de um plus a mais. E se você está pensando em casa que o quadrado é losango e retângulo ao mesmo tempo, parabéns, é isso mesmo, né? Para que um paralelogramo seja considerado quadrado, ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser retângulo, porque ele tem 4 ângulos retos, e ao mesmo tempo ele é losango. Beleza. A gente já sabe calcular, né? Eu tenho um quadrado de lado L, todos os lados têm a mesma medida, eu fazendo as mesmas marquinhas, e a gente já sabe que a área de um quadrado é simples, é lado elevado a 2. Não vou nem fazer exemplo, porque a gente já fez na última aula, senão o vídeo começa a ficar muito repetitivo, né? A gente já fez exemplo aí de quadrado. Vou fazer um de cabeça aqui, só para falar que a gente não fez. Qual seria a área de um quadrado de lado 5 metros? 5 ao quadrado, que é 25 metros. Qual é a área de um quadrado de lado 7? 7 ao quadrado, 49 metros quadrados. Beleza? Muito tranquilo, né? Então, área de quadrado, lado elevado a 2. Bom, temos esse último quadrilátero aqui notável, é a última figura que a gente vai estudar aqui no curso de matemática básica. É a última, que é o famoso trapézio. O que é um trapézio, para você que não sabe? Trapézio é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos e 2 lados que não são paralelos. No matematiquês, quando 2 segmentos ou 2 retas não são paralelas, a gente fala que elas são oblíquas, tudo bem? Então, são 2 lados paralelos e 2 oblíquos. Legal. Esses lados paralelos recebem o nome de base. Então, esse trapézio tem a base menor, o Bzinho, e a base maior, o Bzão. E para cálculo de trapézio, a fórmula é simples. A gente soma a base maior com a base menor, multiplica o resultado pela altura e divide por 2. Simples assim. A gente pega base maior, soma com a base menor, pega esse resultado da soma, multiplica pela altura e divide por 2. Para você que não entendeu a altura, no matematiquês, no rigor da matemática, a altura nada mais é do que a distância entre os lados paralelos. Esse segmento vermelhinho aqui. Bora fazer um exemplo para a gente poder matar esse vídeo aqui, ó. Vamos imaginar que a base menor meça 7, que a base maior meça 11, e aí está faltando uma informação e eu fiz de propósito. Qual é a informação que está faltando, obviamente, além da altura? A unidade. Vamos considerar que são metros? Então, a base menor são 7 metros, a base maior são 11 metros. Vou considerar aqui que a altura mede exatamente 5 centímetros. Qual deveria ser a área deste trapézio? Por falta de espaço, eu vou usar esse espacinho aqui destinado a onde eu coloquei a fórmula, né? É bom que a gente memoriza. Vamos ver? Ó, apaguei. Apaguei e quero calcular aqui. Calcula junto comigo? Vamos lá. Eu preciso pegar a base menor, que é 7, somar com a base maior, que é 11. Esse resultado eu vou multiplicar por 5, que é a altura, e dividir por 2. E como tudo somar, aqui não é centímetro não, aqui é metro, né? Desculpa, gente. Ó, é tudo metro, hein? Estou considerando que é tudo metro. Então, ó, 7 mais 11, 18 vezes 5 dividido por 2. Então, olha para cá, ó. Eu posso simplificar esse 18 com 2, que aqui dá 9, e 9 vezes 5 é 45. Portanto, a área deste trapézio é de 45 metros quadrados. Legal demais. Então, olha só. Neste módulo, a gente trabalhou com o conceito de perímetro e área, e é muito, mas muito importante que você faça muitos exercícios, até para que você tenha memorizado todas as fórmulas que calculam a área das principais figuras planas, beleza?
Se você quer aprender um pouquinho mais sobre matemática básica, procura os próximos módulos. Aqui está recheado de informação muito importante e valiosa para que você seja aquele grande aluno de matemática que sempre tira aquele notão e deixa o papai e a mamãe orgulhosos. Quer aprender mais matemática básica? Assiste os próximos vídeos, porque aqui quem vos fala é o professor Rafael Chanchão e eu estou sempre contigo. Somos grandes amigos, um grande abraço e fui!